Eu realmente pensei se eu deveria gravar nesse momento esse tipo de vídeo. Há um tempo atrás eu fiz uma analogia de Cypher, de que o verdadeiro Lúcido, na verdade, a Red Pill real seria Cypher, já que ele, depois de ingerir a Red Pill, escolheu então voltar para a Matrix, né, para jogar o jogo de novo, agora conhecendo as regras. Claro, essa teoria não é perfeita, né? Porque Cypher no filme ele tem um trecho que acaba desfavorecendo essa teoria, a teoria de Cypher como o Red Pill verdadeiro. A ideia de que ele escolheu novamente apagar a sua memória com a Matrix depois de voltar para ela. Isso é problemático. Mas acho que ela funciona pra gente entender que a Red Pill ela não se fecha dentro dela mesma, né? Ela é só uma ferramenta para você impulsionar a sua vida. Ou seja, você aprende a pílula e decide o que fazer com ela. Irá avançar para uma espécie de derrotismo, para relações deprimidas, ou você vai usá-la para filtrar melhor aquilo que acontece na sua vida emocionalmente. E é por isso que eu trouxe aqui uma analogia do Cypher para falar desse tipo de assunto. Eu não quero me focar apenas na notícia, né? Do Whindersson. Apenas um breve resumo, para quem não sabe, o Whindersson, no seu livro Vida de um Guerreiro, Vivendo como um Guerreiro, ele acaba declarando que durante a sua estadia aí, né, de casamento e namoro com Luísa Sonza, ele, depois de terminar, fez uso pesado de drogas, inclusive de LSD, enfim, e demais estimulantes, para lidar com esse tipo de depressão pós-término. E claro, né, midiaticamente, a contraparte, né, a Luísa, não demonstrou nenhum tipo de abalo, pelo contrário, né? Semanas depois ele estava com outro cara, né, esbanjando e tudo mais, né? Namoros novos, saídas, trios elétricos com, enfim, né? Daquele tipo de mulher que a indústria pop adora exaltar, né? E aí vem a pergunta, né? Cypher, pra quem não sabe, né, o Cypher, o personagem do Matrix que traiu o bando, né, e voltou para o sistema, ele tem uma frase. E essa frase é quando ele diz que depois de comer uma breve fatia de picanha, ele diz: "A ignorância é uma bênção". Isso é repetido aqui muitas vezes, eu até tratei com os meus companheiros e aliados aqui do canal em lives e tudo mais. Será que a ignorância é mesmo uma bênção? Por exemplo, eu descobri agora Red, estou mal, né? Não consigo mais me relacionar com as pessoas. Eu preferiria estar então dentro de uma realidade blue, sem ter contato com isso tudo e vivendo no automático e tudo mais. Eu queria usar o caso do Whindersson para trazer essa reflexão aqui. O Whindersson é um ignorante com relação aos aspectos da Red, né? Ele estaria abençoado por isso? Caindo em depressão, né, em uso de remédios. É uma história de decadência muito complicada, né? E eu realmente, apesar de tudo, tenho uma certa empatia por ele, porque ele é tentado num nível que nenhum de nós aqui é tentado. Já disse isso numa live aqui. Não vamos fazer nenhum tipo de juízo de valor nesse nível. Ninguém aqui está sendo assediado em suas DMs ou na rua por mulheres medianas, 6, 7, só por existir, por estar passando o assédio, né, ou melhor dizendo, a objetificação sexual do homem, né, para o homem é positiva, né? Só que o filtro fica cada vez mais difícil, né? Afinal de contas, os instintos estão lá. Então, a ignorância é uma bênção? Você estaria mais feliz ignorante? A pressuposição errada aqui é achar que ignorantes não sofrem. Talvez você esteja sofrendo agora porque está numa rage, porque descobriu que as relações não são tão assim, que há certos mecanismos ou impulsos de interesse de ambos os sexos e que você foi jogado de lado por um tempo da sua vida, não porque você não fez o suficiente, mas porque você não é o suficiente. Você não leu o suficiente, você não se instruiu o suficiente, você não tem habilidades sociais o suficiente, você não ganha o suficiente. Então aqui é o contra-argumento, eu não acho que ignorância é uma benção. Os ignorantes também sofrem, mas sofrem por motivos que desconhecem. A ideia da Red, então, é dar luz. Jogar um farol e olha, você está sofrendo, mas olha só o que você fez aqui, 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 aqui.
E é por esse motivo que eu até volto aqui um pouco à ideia de uma das bases do canal quando falamos de relacionamentos aqui, que é o Nessan Alita. Nessan Alita, ele entende a paixão como uma droga, né? É o pathos, a doença da paixão, né? E esse pathos, essa paixão que é doente, né? Hoje é exaltada como uma espécie de sentimento necessário. Qualquer lugar você já faça algo com paixão, se relacione com paixão e coisas do tipo. Sem paixão não há amor, sem amor não há, enfim, aquela coisa toda, jargões e jargões. Quebra isso. A paixão suspende a sua razão. Ele comenta numa matéria, né, inclusive, que além do uso de drogas e tudo mais, que ao ver a Luísa pela primeira vez é como se ele estivesse sob efeito de drogas, porque ele viu uma aura cintilante ao redor da garota e tudo mais. Os principais da Red, né, tanto aqui pelo menos brasileira, né, nessa Hanalita, e também, claro, do Rolo Tomassi, né, inclusive o Rolo Tomassi que coloca a ideia de... E agora eu quero sua atenção aqui. Ele coloca a ideia da alma gêmea como o pior dos mitos. O que é esse efeito de droga na mente do homem, se não imaginar que aquela mulher que ele está olhando naquele momento foi feita para ele? Você já passou por isso? Já teve a sua sanidade suspensa, a sua razão suspensa e achou que isso era uma bênção? Mesmo para se afastar do jogo ou para se aproximar dele, a ignorância não é uma bênção. E é por esse motivo que esses novos ricos, eu fiz aqui uns 2 ou 3 vídeos já sobre isso, né? Esse aqui é o segundo sobre esse artista especificamente. Eles são os alvos perfeitos das mulheres modernas, né? Porque são escadas para uma vida melhor. Sem a necessidade de sofrer, entre aspas, as cláusulas do contrato de se relacionar com um alfa de verdade, né? Ou um shed de verdade. Afinal de contas, um shed, né, tem a sua... Ou melhor, ele compartilha, né, a sua presença com outras mulheres. E a mulher sabe disso. E tolera, porque ele é poderoso. Mas os novos alfas não. Eles têm o bom do Shed, mas são dóceis como um beta. Então você consegue a riqueza do cara, mas você consegue capturá-lo pela paixão. Mas ao mesmo tempo, essa é a maldição feminina. Esses caras que em tese seriam ideais, rico e bom, dócil, não satisfazem o anseio feminino. Se tornam desinteressantes com o tempo. Bem, acabou que o Whindersson teve que passar por esse tipo de coisa da pior forma possível, né? E expôs isso, inclusive colocando que só não se tratou antes porque ele estava tão no topo da hierarquia ali, social, de visibilidade, que, segundo os próprios amigos dele, inclusive, ele não seria aconselhado ele a se consultar com um médico, com um psiquiatra ou algo do tipo, porque a mídia ia acabar caindo em cima. Olha só. Quando você acha que quanto mais dinheiro você tem, mais rico você é, mais livre você é, melhor dizendo, o que acontece é que, na verdade, você fica preso a uma vida de monstruário. Por quê? Ele poderia se tratar, voltar ao homem mais fortalecido, seja com psicologia, com coaching, não interessa. Mas não. Para manter uma imagem social de que o término não foi ruim, ele prolongou uma dor e se afundou em drogas. Então, não. Cypher está errado. A teoria não é perfeita, mas é interessante, né? Usar a Red para voltar à Matrix e aprender a jogar o jogo. E aqui eu não falo do jogo da sedução, falo do jogo da vida. Ignorar a armadilha de seguir rumo ao que você deseja. Né? Esse é o mote do homem racional, né? Ou The Rational Male. A alma gêmea não existe e a paixão é uma doença.